Tentar agora explicar para vocês, em um tempo mínimo possível, a ideia sobre resistência elétrica, né? Exclusivamente a primeira lei de Ohm, tá? Então, só relembrando com vocês, a gente já aprendeu como a gente pode representar um circuito, né? Que não é na ideia de fazer um desenho, mas uma simbologia, né? Que possa representar um aparelho funcionando. Então, exemplificando para vocês, a gente poderia pensar no seguinte, ó. Um circuito elétrico, então, ele pode ser composto por fios condutores. Vou fazer aqui um exemplo de um circuito com fios condutores. Esses fios condutores conectados a uma fonte, lembrando então risquinho menor e risquinho maior, onde o risquinho menor é o polo negativo e o risquinho maior é o polo positivo, conectado a um aparelho em funcionamento, né? Nesse caso, circuito fechado. Então, lembrando que circuito fechado é o que está passando corrente elétrica conectado a um aparelho. Onde essa simbologia que a gente fez vai representar a ideia de resistência elétrica de um aparelho que a gente chama de resistivo, joia? Então, a princípio, essa daqui seria a resistência elétrica, lembrando que isso daqui é a nossa fonte de tensão, então a gente vai começar a dar um nome para ela que pode ser V ou U, né? Que seria em volts. E colocando mais um elemento aqui na simbologia desse circuito fechado, a ideia da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica a gente sempre vai simbolizar saindo do polo positivo. Ó, esse daqui seria a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, ela faz o caminho, né? Ela passa pelo aparelho e retorna para a fonte. Certo? Então, essa é um pouco a ideia da representação do nosso circuito. Então, esse aparelho, que pode ser um aparelho resistivo, como exemplo, a gente tem como calcular o valor dessa resistência. Por exemplo, poderia ser o nosso chuveiro elétrico e a gente calcular o valor da resistência do resistor que está no chuveiro, através do que a gente chama de primeira lei de Ohm. Essa lei, gente, é muito simples. Ela diz pra gente o seguinte, ó, que é possível sim calcular o valor dessa resistência se eu tiver os dados de tensão e corrente. E é possível calcular esse valor de R através dessa equação aqui. R é igual a V ou U, vou usar aqui a letrinha U, dividido por I. Então, vejam o seguinte, ó, onde o valor dessa resistência pode ser calculado se a gente tiver a tensão da fonte e o valor da corrente. Então, só escrevendo aqui para a gente não esquecer, esse R, então, é a resistência elétrica. Olha só, resistência elétrica de um resistor, né? Essa resistência elétrica é medida em ohms, OHM, e tem essa simbologia, que é uma ferradurazinha, né? Explicando assim nessa linguagem simplificada para vocês, mas na realidade é a letra ômega do alfabeto grego, tá? Esse U a gente já viu, é a tensão elétrica. Tensão elétrica é a nossa medida em volts, então está relacionado com a fonte. Algumas vezes é a letra U ou pode também ser a letra V. E esse I aqui é o que a gente chama de corrente elétrica, ó. Corrente elétrica. A corrente elétrica é medida em amperes, que a gente já viu, né? Bem, essa mesma equação aqui pode ser modificada um pouquinho, e é muito usual isso, tá, gente? Por isso eu queria comentar com vocês. Fazendo o seguinte, ó. Esse I que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, em alguns formulários, aparece a lei de Ohm da seguinte maneira, ó. Como U é igual, esse I que está dividindo, então ele passa multiplicando a R vezes I, tá? Então, isso daqui é a mesma equação, só colocada, né, de uma maneira um pouquinho diferente, tá joia? Então, mas é a mesma equação, tá? Algumas coisas que na atividade que eu fiz para vocês, vocês vão precisar saber. Olhando para essa equação, a gente vai ter a seguinte relação, ó, escrevendo para vocês. R é igual a U dividido por I. O R está na parte de cima da equação e o I está na parte de baixo. Então, a gente associa o seguinte, ó, vê se vocês acompanham comigo.
elas são grandezas inversamente proporcionais, então vou botar aqui a setinha. Quando o I é grande, na realidade a resistência é pequena. Isso pensando que a gente não vai alterar o valor de U, tá? Ou seja, que a nossa tensão, a nossa fonte, seja constante. Exemplo, os nossos aparelhos de casa, né? A tensão não é variável, vai ser sempre 220 volts, por exemplo. E vamos ver se faz sentido fisicamente. Vamos pensar, resistência é uma oposição. Oposição ao quê? A passagem da corrente. Então, se passa muita corrente, é porque quase não encontra resistência. Por isso, corrente alta, resistência baixa, tá? Pensando que a tensão é constante. Vamos até escrever aqui, ó. Essa análise só serve se a gente pensar que a tensão elétrica é constante, ou seja, não varia, tá? Da mesma maneira, a gente pode ter a seguinte analogia, ó. R é igual a U sobre I. Pensando no contrário, né? Pensando, então, quando a corrente é baixa, o que ocorre com a resistência? Bem, corrente baixa passa pouca corrente. Se passa pouco é porque encontra muita resistência. Tá joia? Então, essa é um pouco a ideia do que eu queria mostrar para vocês da primeira lei de Ohm. Isso é só um início, né? Uma introdução, para que vocês possam analisar e fazer a atividade que eu preparei para vocês, tá? Em seguida, eu vou selecionar algum vídeo já disponível aí na internet, para vocês darem sequência ao assunto que a gente tem a primeira lei de Ohm, a gente tem a segunda lei de Ohm, e isso tudo forma um único conteúdo na realidade, que para nós, então, é a resistência elétrica. Tá bom, pessoal? Um abraço!